Então aqui eu trouxe um esboço para vocês de uma prensa hidráulica ou elevador hidráulico, como também conhecido. E a prensa hidráulica ela é constituída basicamente de um líquido confinado por dois êmbolos nas suas extremidades. Aqui eu chamo de êmbolo 1. Esse êmbolo 1 ele tem área 1 e êmbolo 2 de área 2. E o seu funcionamento se dá basicamente quando uma força F1 aplicada no êmbolo 1 gera uma pressão na região próxima do êmbolo, e essa pressão gerada ela é transmitida em cada região, para cada região do líquido. E essa pressão transmitida gera no êmbolo 2 uma força F2, empurrando esse êmbolo para cima. Então a força F1 é aplicada na vertical para baixo, gerando com isso uma força F2 na vertical para cima. A prensa hidráulica ela utiliza do princípio de Pascal, onde Pascal nos diz que pressão é igual a força sobre área. A força aplicada em uma determinada área, obtemos uma determinada pressão. Então aqui eu tenho uma força sendo aplicada numa área. Isso vai gerar uma pressão no líquido confinado lá dentro. A variação da pressão em qualquer região do líquido é zero. Ou seja, em qualquer ponto do líquido a pressão vai ser sempre a mesma. Então essa pressão ela é transmitida igualmente em cada ponto do líquido. Escrevendo isso, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, que é igual à pressão em qualquer ponto do líquido. Escrevendo o princípio de Pascal dos dois lados, ficamos que a força em 1 é igual à área em 1, a força em 2 é igual sobre a área em 2. Isso aqui é igual. Então, a força em 1 sobre a área em 1 é igual a força em 2 sobre a área em 2. Então, de acordo com essa relação, vemos que a força e a área são grandezas diretamente proporcionais. Dessa forma, dizemos que o êmbolo, podemos dizer, dizemos que o êmbolo menor recebe uma força menor, enquanto que o êmbolo maior pode e deve receber uma força maior. E em decorrência disso, inúmeros equipamentos foram construídos para facilitar o trabalho do homem, no qual podemos citar aí a prensa hidráulica em freios hidráulicos, em direções de automóveis, em aviões, máquinas para levantar peças ou para levantar outros equipamentos, para levantar carros. Tudo isso para facilitar a vida do ser humano. Outra análise bastante pertinente é quanto à variação do volume. Porque quando aplicamos uma força nesse êmbolo, ele vai deslocar um líquido aqui dentro. Vai ter um deslocamento de um volume do líquido. E esse deslocamento do volume do líquido é igual, tanto aqui como aqui. Então esse êmbolo vai descer, comprimindo o líquido. Óbvio que esse aqui vai subir, levando o líquido para cima. Então o volume de líquido deslocado aqui precisa ser igual ao volume de líquido deslocado aqui. Escrevi isso para vocês. Volume em 1 é igual ao volume em 2. E como eu escrevo o volume em função das áreas? Eu mostrei para vocês. A área em 1 vezes o deslocamento, vezes a altura. Então aqui eu tenho uma altura, que eu chamo de D1. Da mesma forma aqui, que eu chamo de D2. Então a área 1 vezes a altura em 1 é igual a área 2 vezes a altura em 2. Ou, em vez de chamar altura, se chama deslocamento. É um deslocamento vertical. Um simples deslocamento. É o quanto esse êmbolo deslocou na vertical. Beleza? Prensa hidráulica, aplicando o princípio de Pascal. Vamos para o exercício. Então vamos aplicar os conceitos vistos sobre pressão
Então agora podemos aplicar os conceitos já vistos sobre a prensa hidráulica, aplicando os conceitos de Pascal. Vamos ao enunciado do exercício. No sistema hidráulico esquematizado abaixo, os êmbolos x e y de massas desprezíveis têm áreas. Área x igual a 20 cm² e área y igual a 50 cm². Aplicando-se durante um intervalo de tempo ΔT, uma força de intensidade Fx igual a 60 newtons ao êmbolo x, este sofre um deslocamento dx igual a 5 centímetros. Vamos às alternativas. Qual é a intensidade da força Fy exercida pelo líquido no êmbolo y? Qual é o deslocamento sofrido pelo êmbolo y? E quais são os trabalhos realizados por Fx e Fy? Vamos à resolução. Então agora a gente pode aplicar os conceitos vistos para a resolução desse exercício. Então aqui eu tenho um esboço de uma prensa hidráulica de êmbolos x e y, no qual a área do êmbolo x é de 20 cm² e a área do êmbolo y é de 50 cm². Uma força Fx de 60 newtons é aplicada no êmbolo x, deslocando esse êmbolo de 5 centímetros. Aqui eu chamei de deslocamento ou altura x, deslocando de 5 centímetros. Então vamos lá responder a alternativa A, que ele pergunta qual é a intensidade da força Fy exercida pelo líquido no êmbolo. Haja vista que a pressão em qualquer região aqui no meio é constante, a pressão é a mesma em qualquer ponto. Utilizando o princípio de Pascal, pressão em x é igual a pressão em y, substituindo o que é pressão, força em x sobre a área em x, é igual a força em y sobre a área em y. Substituindo os valores, 60 sobre 20, 60 sobre 20, igual a força em y, que eu quero descobrir, sobre 50, que é a área em y. Podemos cortar os zeros no denominador. Fica que 60 vezes 5, 300, dividido por 2, 150. Então, a força gerada no êmbolo y de área, 50 cm², devido à força Fx de 60 newtons no êmbolo x de 50 cm², é de 150 newtons. Então, a força em x é de 60 e a força em y, 150. Olha só, mais do que o dobro. Item B. Qual é o deslocamento sofrido pelo êmbolo na região y? Então, o êmbolo x ele vai se deslocar de 5 centímetros para baixo e o êmbolo y ele vai se deslocar para cima. Qual é esse deslocamento? Sabendo que o volume deslocado em x é igual ao volume deslocado em y, porque a variação do volume é igual a zero, não há variação do volume, porque os volumes deslocados são iguais. Escrevendo os volumes em função da área e da altura ou do deslocamento, a área em x vezes a altura em x é igual a área em y vezes a altura em y, essa equação já vimos, substituindo os valores, dando nome para os bois, 20, a área, o deslocamento, 5, 50 cm², e aqui quem eu quero encontrar. Então, a minha altura em y, fazendo uma continha bastante básica, podemos cortar os zeros dos dois lados, certo? 5 vezes 2, 10, dividido por 5, 2. Podemos cortar o 5 também? 2 centímetros. Então, essa é a altura. Então, esse é o deslocamento. Então, veja, esse aqui desce 5 centímetros, enquanto esse êmbolo sobe 2 centímetros. Agora, vamos recorrer a conceitos da mecânica. Trabalho de uma força. O trabalho de uma força é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Mas
Como a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, então descartamos isso aqui, é 1. Beleza? Deslocamento, 5 centímetros. Vamos transformar isso aqui para metro. Vamos trabalhar agora com as unidades. No sistema internacional, 5 vezes 10 a menos 2 metros, que a força já está em newtons. Trabalho em x é igual a força em x vezes o deslocamento. 60 vezes 5 vezes 10 a menos 2. Vamos obter o valor de 3 joule. Olha que legal. O deslocamento em y, 2 centímetros. Acabamos de calcular. Transformando para metro. 2 vezes 10 a menos 2 metros. Calculando, utilizando a equação do trabalho. Trabalho em y é igual a F vezes D. 150 vezes 2 vezes 10 a menos 2, obtemos o mesmo trabalho. Então, há conservação da energia lá dentro, como deve ser. Beleza? O trabalho realizado por esse êmbolo precisa ser exatamente igual a esse êmbolo. Beleza? Mais um exercício. Espero poder ter ajudado. Grande abraço e até a próxima.